Moça bondosa, morre maltratada, reencarna e se casa com CEO, fiel, para vingar-se do canalha. A história de Clara começou como uma narrativa de amor e bondade. Uma mulher com um sorriso que iluminava el día mais cinzento. Ela sempre colocava as necessidades de los otros à frente de suyas, mesmo quando isso significava sacrificar suas próprias alegrias. Mas o que era doçura se tornou tragédia. Depois de anos de incondicional apoio, foi brutalmente traída por aqueles que mais amava. Seu ex-marido, um canalla disfarçado de príncipe, e seus amigos se voltaram contra ela em um momento de fraqueza, causando-lhe uma dor que não poderia suportar. O coração de Clara se despedaçou e em uma noite fria, ela deixou este mundo, seu último suspiro, cheio de amargura e desespero. Então, em um lampejo brilhante e místico, Clara reencarnou. Agora vivia em um corpo que irradiava poder e atração, dentro de um mundo onde ela era uma executiva de sucesso. O peso do passado ainda a assombrava, mas a determinação de se vingar a consumia como fogo. Ela estava pronta para rasgar o véu da bondade e mostrar ao seu ex-marido que ele não a derrotara. Cada passo dado no ambiente glamouroso das altas esferas de negócios era uma dança entre o antigo e o novo, entre a inocência perdida e a ferocidade recalibrada. O cenário transbordava de luxo, arranha-céus reluzentes, festas exclusivas e um mar de pessoas que a admiravam. No entanto, a sombra de sua antiga vida jazia oculto nos corredores de sua mente. Clara sabia que tinha uma missão, e sua mente estava centrada em uma única meta: levá-lo ao limite da sua própria traição. Mas o universo parecia conspirar contra seus planos. Ela entrou em um encontro inesperado com Lucas, o CEO, carismático e leal, que representava tudo que ela nunca tivera. Seus olhos eram intensos, e sua presença deixava um traço de esperança em meio ao caos. Enquanto Lucas a rodeava com atenção genuína, Clara se venciava em uma tempestade de sentimentos conflitantes. A traição a fazia querer se vingar, mas o carinho que brotava em seu coração por Lucas a fazia hesitar. Cada momento que passava com ele era uma mistura de alegria e culpa, como um eco de sua antiga vida. As conversas cheias de risadas eram um lembrete do que ela poderia ter se não tivesse sido deixada de lado. Mas Clara não mudara sua meta. O plano de vingança ainda fervia em seu coração, pronto para ser colocado em ação a qualquer momento. No entanto, quando os segredos começaram a emergir, seu passado parecia se entrelaçar com o presente de maneiras inesperadas. As revelações de quem realmente eram aqueles à sua volta começaram a beliscar sua confiança. A dúvida envolveu, criando uma rede de incertezas, e enquanto descobertas a cercavam, Clara se viu em um lugar instável, entre a possibilidade de uma nova vida e os fantasmas que não podiam ser ignorados. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava paralisada. As revelações que surgiam de sua antiga vida a envolveram em uma névoa pesada. O que era um plano de vingança começava a ficar nebuloso. Ela olhava para Lucas, que a fitava com um misto de preocupação e curiosidade. Aquela conexão que os unia agora parecia ter um novo peso, e no instante em que ela estava prestes a se deixar levar mais pela emoção, tudo mudou. Uma mensagem chegou em seu celular. Clara olhou e o coração acelerou ao ver o nome. Era do número que ela não queria mais ver, o do seu ex-marido.
Ele nunca mais deveria ter o espaço em sua vida. Hesitante, Clara abriu a mensagem. As palavras brilhavam na tela e cada letra parecia um punhal, cortando seu novo mundo ao meio. Clara, precisamos conversar. Há algo que você precisa saber. É sobre Lucas. Ela sentiu o estômago revirar. Ouviu o murmúrio da festa ao longe, mas tudo ao seu redor se dissipou. Os rostos se tornaram borrões, e a respiração começou a faltar. Lucas estava tão perto, mas tão longe. O que poderia seu ex-marido ter a dizer sobre ele? Não teria passado? O que estava em jogo? Clara, você tá bem? A voz de Lucas era como um sopro de ar fresco, mas a mente dela estava em extremos. Ela se sentia como se estivesse prestes a desmoronar. Um nó se formou em sua garganta e ela estava em um labirinto de dúvidas. Era hora de revelações, e seu passado estava mais perto do que nunca. Por que agora? Eu preciso de um minuto, ela murmurejou, apressando-se para um canto mais seguro do salão. Assim que se afastou, Clara abriu a mensagem de novo, seus dedos tremendo um pouco. A verdade machuca, mas você precisa saber quem Lucas realmente é. Ele está ligado a tudo o que aconteceu. O que isso significava? A raiva consumia. Um terremoto de emoções. Se Lucas realmente tivesse um contato com o ex, isso mudaria tudo. Aquele homem que a apoiava tão abertamente poderia ser mais uma peça no seu jogo de vingança. E nesse momento, a festa ao seu redor parecia ecoar em um silêncio aterrador. A música cessou, e murmúrios começaram a crescer. Clara sentiu um estremecimento. Foi então que ouviu uma conversa próxima, duas pessoas comentando sobre negócios, e uma tríade de traições que ecoava. O olhar dela se fixou em um rosto familiar. Era a amiga que sempre esteve ao lado dela, aquela que teria que ter estado à margem, porque ela, em toda sua lealdade, nunca contou nada. Era tudo um sonho ou um pesadelo. Clara andava de um lado para o outro, tentando juntar as peças. Uma frase ecoava em sua mente. Eu pensei que você fosse diferente. Tudo fazia sentido agora. A dor, a traição, as mentiras. E Lucas, ele conhecia a verdade? Clara olhou para o lado. Encontrou Lucas. Ele pareceu captar sua ansiedade e se aproximou. Mas antes que pudesse perguntar, alguém irrompeu no salão. Clara, é urgente. A voz era alta e clara. Era uma mulher de paletó escuro, com um portfólio debaixo do braço. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que fazia o coração de Clara disparar. Ele não pode saber, a mulher gritou, encarando Lucas. O ambiente, que já estava tenso, explodiu em murmúrios. O que a mulher sabia? O que Clara estava prestes a descobrir? Não sabe de nada. Lucas respondeu, a voz mais forte do que antes, mas havia uma fragilidade em seu olhar. Clara sentiu que a terra sob seus pés estava se desfazendo. Corações disparados e olhos arregalados. Todos aguardavam a resposta, e aquela revelação prometia transformar tudo. A tensão subia e Clara precisava agir rápido. E agora? Qual seria seu próximo passo? Ela estava prestes a descobrir que até mesmo a vingança é um jogo perigoso. Clara sentiu o coração acelerar. A mulher de paletó escuro, com um olhar intenso, interrompeu tudo, e a pressão no ar tornou-se quase insuportável. Todos na festa estavam agora atentos, os sussurros crescendo como um eco ensurdecedor. O que ela ia dizer? Ele não pode saber. A voz da mulher tremia. Clara se virou lentamente, todos os olhos nela, e então ouviu Lucas perguntar, com firmeza, sobre o que você está falando? Aquela pergunta era um grito mudo ressoando no fundo de sua mente. A mulher olhou para Lucas, depois voltou seu olhar para Clara. Clara, você precisa saber. Lucas tem uma ligação direta com tudo o que aconteceu, e não é o que você pensa. Aquelas palavras caíram como uma bomba, e Clara sentiu como se o chão sob seus pés estivesse se abrindo. O que isso significava? O passado dela voltava para assombrá-la. Uma confusão intensa a invade,
e o que antes era uma possibilidade clara de vingança, agora parecia uma teia intrincada de traições, incertezas e revelações. Não pode ser. Clara murmurou, suas mãos trêmulas tentando processar a confusão. Por que Lucas não havia mencionado isso? Por que seu ex-marido estaria tão interessado em vê-la de volta em sua vida, a não ser para machucá-la outra vez? Clara, não escute! Lucas gritou, se aproximando. Havia genuíno pânico em seu olhar. Essa mulher está errada, você sabe disso. O pânico era palpável. Clara se sentiu puxada entre o amor que poderia estar florescendo e as sombras escuras do seu passado. Mas a mulher não parava. Clara, você não entende. É possível que Lucas... Ela hesitou, engolindo em seco. Clara a observava, os olhos arregalados, enquanto o mundo ao redor parecia girar lentamente. Lucas é parte da razão pela qual você foi traída. Ele e seu ex-marido. Eles estão ligados de uma maneira que você nunca imaginou. Aquilo ecoou como um sino ensurdecedor em sua mente. Clara olhou para Lucas e ele parecia desmoronar, como se as palavras da mulher fossem facas cravadas em seu peito. Diga a verdade, Lucas. Sua voz saiu como um grito e todos na festa assistiam como se fossem espectadores de um drama. É uma mentira, Clara. Ele implorou, sua voz intensa, mas os olhos dele tinham um brilho de desespero. Você não pode acreditar nisso. Sou eu quem está aqui para te proteger. Clara não sabia o que pensar. O que a mulher estava insinuando? Lucas era o homem que ela queria em sua vida agora. Ele trouxe luz para seu mundo sombrio. Mas e se essa luz escondesse escuridão? Neste instante, o silêncio foi quebrado por um grito agudo. Clara se virou para a origem do som e viu sua amiga de longa data, a que sempre a apoiou, caindo ao chão, desmaiada, o rosto pálido e os lábios trêmulos. Não, 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 Clara exclamou, correndo para ela. Desvios de olhares, murmúrios de preocupação se espalharam pelo salão. O que estava acontecendo? Lucas já havia se abaixado ao seu lado. Ele a ajudava, mas sua expressão estava distante. Clara olhou para ele, o rosto em conflito. Foi você, não foi. Sua voz estava carregada de dor. Você fez algo. Lucas balançou a cabeça. Não foi assim. Você precisa confiar em mim. Mas a voz dele parecia distante. Clara sentia que o mundo estava desmoronando ao seu redor. Neste momento, a mulher de paletó escuro se aproximou rapidamente. Ela está sedada, disse, atenção na voz. Se não a ajudarmos, pode ser fatal. Um choque percorreu o corpo de Clara. Tudo girava, o ar estava pesado, e o medo a invadiu. Quem fez isso? Ela. Questionou, a mente delirando entre as possibilidades. O que significava tudo isso? Então, antes que ela pudesse processar mais, a festa foi interrompida por um estouro, um grito estridente que ecoou como um trovão, enquanto a porta do salão se abria com força. Clara viu alguém entrar, coberto por sombras, e então a certeza tomou conta dela. Aquele era alguém do seu passado, alguém que deveria estar longe, mas havia voltado, alguém que poderia finalmente conectar todos os fios soltos desta traição. O coração de Clara disparou. Não pode ser. Ela sussurrou, enquanto as luzes tremulavam, revelando o rosto de quem deveria estar fora de sua vida para sempre. E assim, a verdade permanecia nas sombras, mais distante do que nunca, enquanto Clara se via no centro de um turbilhão de emoções, com cada revelação prometendo mais dor e confusão do que já havia vivido. Clara não conseguia tirar os olhos do homem que surgira das sombras. O sentimento de pavor tomou conta dela. Era Eduardo, seu ex-marido. Ele não deveria estar ali. Clara mal respirava, enquanto a visão de Eduardo se tornava mais nítida. O jeito que ele sorria, como se tudo estivesse sob controle, a fez tremer. Como ele teve a audácia de aparecer agora? Clara, minha querida. Eduardo começou, mas suas palavras ficaram perdidas em meio aos murmúrios da multidão. O calor da festa se transformou em um congelamento. Todos olhavam, alguns com rostos perplexos, outros com curiosidade. E a tensão era palpável.
O que ele queria? Você não deveria estar aqui. Clara gritou, sua voz atravessando a sala, ecoando por cima da música que agora parecia distante. Desesperação e raiva se misturavam em um só. Ela se virou para Lucas, que a observava com o rosto pálido. Eu não sabia que ele vinha, ela disse, seu coração batendo forte, quase a fazendo sentir-se tonta. Lucas não respondeu. Ele estava como que paralisado, seu olhar confuso, alternando entre Clara e Eduardo. Precisamos conversar, amor. Eduardo insistiu, ignorando o estado agitado de todos. Há coisas que você não sabe, verdades que você precisa entender. Clara se sentiu enjoada. Ele sempre tinha um jeito de se exibir, de usar as palavras para manipulá-la. Lucas finalmente tomou coragem para se aproximar. Você não pode falar com ela assim, Eduardo. O que você quer? Sua voz era firme, mas Clara viu sua mão tremer um pouco. O que estava acontecendo entre eles? Lucas, isso não tem nada a ver com você, Eduardo respondeu, a frieza em seu tom, fazendo Clara arrepiar. É uma questão familiar. A palavra familiar cortou o ar como uma faca. A revelação parecia estar à beira de explodir. Todos estavam em expectativa. O que você quer dizer com isso? Clara exigiu, sua voz cheia de desafio. Ela precisava saber. Clara, a verdade é que eles têm algo em comum, que é maior do que você imagina. Eduardo disse, os olhos fixos nos dela, com uma intensidade desconcertante. Lucas e eu, Clara, nós somos irmãos. O choque foi como um soco no estômago. Clara ficou sem palavras. Um vento gélido pareceu passar pelo salão, e os rostos ao redor se enrijeceram na incredulidade. Ela olhou rapidamente para Lucas, que estava em estado de choque. As palavras de Eduardo dançavam no ar, desafiando a lógica. Irmãos? Como isso era possível? Isso não pode ser verdade, Clara balbuciou, sentindo sua cabeça girar. Ela procurou a expressão de Lucas, mas encontrou apenas confusão e desespero. Como poderia não saber? Como Eduardo tinha se infiltrado nesse espaço e levado aquela realidade inaceitável junto com ele? Você precisa ouvir tudo, Clara. Eduardo disse, avançando como se quisesse agarrá-la. Eu fiz coisas horríveis por causa de... Segredo de família. Lucas não sabe tudo. Ele não sabe que o pai dele, o nosso pai, foi quem arruinou sua vida. Foi ele quem tentou te controlar. Os murmúrios aumentaram entre os convidados. O ar estava pesado de incredulidade. Clara se sentia como se estivesse afundando. Uma mentira construída com tanto cuidado. E Lucas? Ele estava envolvido naquela teia de traições e segredos. Você está mentindo. Você não pode simplesmente virar tudo assim. Clara respondeu, tentando manter a voz firme, mas a dúvida começava a desmoronar suas certezas. Eu juro, isso é maior do que nós dois. Eu fortaleço você, porque somos família, acredite, Eduardo implorou, a pressão em seu tom de voz sugando a confiança de Clara. Aquela ideia de uma família desmoronada, sombras de um passado que não queria nadar. Nesse momento, a mulher de paletó escuro, que havia tentado interromper a confusão antes, apresentou algo na mão. Eu tenho provas. Tudo o que você precisa saber, Clara, ela exclamou, fazendo com que todos se voltassem para ela. Clara sentia que a terra sob seus pés desaparecia. Era um turbilhão de sensações, traumas, raivas e revelações. E a frase ecoada, você não tem ideia do que realmente está acontecendo, perpetuou na sua mente. Clara estava à beira do colapso, com partes de sua vida se desvanecendo. A festa tornou-se um cenário de caos, e Clara precisava decidir. Tudo o que pensava saber poderia estar em jogo. A verdade estava tão próxima, mas naquele momento a incerteza consome. Quando o passado e o presente se colidem, quem sairá vitorioso em meio a tanta dor e traição? A visão de Eduardo se tornava mais nítida. O jeito que ele sorria, como se tudo estivesse sob controle, a fez tremer. Como ele teve a audácia de aparecer agora? Clara, minha querida, Eduardo começou,
mas suas palavras ficaram perdidas em meio aos murmúrios da multidão. O calor da festa se transformou em um congelamento. Todos olhavam, alguns com rostos perplexos, outros com curiosidade, e a tensão era palpável. O que ele queria? Você não deveria estar aqui, Clara gritou, sua voz atravessando a sala, ecoando por cima da música que agora parecia distante. Desesperação e raiva se misturavam em um só. Ela se virou para Lucas, que a observava com um rosto pálido, como se uma peça do quebra-cabeça tivesse se perdido. Eu não sabia que ele vinha. Sua voz estava carregada de nervosismo. Lucas não respondeu. Ele parecia paralisado, seu olhar confuso alternando entre Clara e Eduardo. Precisamos conversar, amor. Eduardo insistiu, ignorando o estado agitado de todos. Há coisas que você não sabe, verdades que você precisa entender. Clara se sentiu enjoada. Ele sempre tinha um jeito de se exibir, de usar as palavras para manipulá-la. Lucas, finalmente, tomou coragem para se aproximar. Você não pode falar com ela assim, Eduardo. O que você quer? Sua voz era firme, mas Clara viu sua mão tremer um pouco. O que estava acontecendo entre eles? Lucas, isso não tem nada a ver com você. Eduardo respondeu, a frieza em seu tom fazendo Clara arrepiar. Disse, os olhos fixos nos dela com uma intensidade desconcertante. Lucas e eu, Clara, nós somos irmãos. O choque foi como um soco no estômago. Clara ficou sem palavras. Um vento gélido pareceu passar pelo salão e os rostos ao redor se enrijeceram na incredulidade. Ela olhou rapidamente para Lucas, que estava em estado de choque. As palavras de Eduardo dançavam no ar, desafiando a lógica. Irmãos? Como isso era possível? Isso não pode ser verdade, Clara balbuciou, sentindo sua cabeça girar. Ela procurou a expressão de Lucas, mas encontrou apenas confusão e desespero. Como poderia não saber? Como Eduardo tinha se infiltrado nesse espaço e levado aquela realidade inaceitável junto com ele. Eu juro, isso é maior do que nós dois. Eu fortaleci você porque somos família, acredite. Eduardo implorou, a pressão em seu tom de voz sugando a confiança de Clara. Aquela ideia de uma família desmoronada, sombras de um passado, que não queria enfrentar. Nesse momento, a mulher de paletó escuro, que havia tentado interromper a confusão antes, apresentou algo na mão. Eu tenho provas. Tudo o que você precisa saber, Clara, ela exclamou, fazendo com que todos se voltassem para ela. Clara sentia que a terra sob seus pés desaparecia. Era um turbilhão de sensações, traumas, raivas e revelações. E a frase ecoada, você não tem ideia do que realmente está acontecendo, permanecia na sua mente. Clara estava à beira do colapso com partes de sua vida se desvanecendo. Antes que pudesse processar mais, uma explosão de luz iluminou o salão, seguida de um grito ensurdecedor. A porta se abriu violentamente e um homem entrou, vestindo um terno escuro com um olhar ameaçador. Ele olhou para Eduardo e sorriu de maneira fria. Finalmente, você se mostrou, irmão. O impacto das palavras foi como um golpe físico. O olhar de Clara se arregalou, enquanto os murmúrios se intensificaram. O homem gesticulou, e como se estivesse esperando suas palavras, uma série de seguranças irrompeu no local, contidos, mas prontos para agir. Você não deveria ter voltado, Eduardo gritou, como se o peso de um fantasma pairasse sobre eles. Clara se sentiu presa entre o desespero e a confusão, observando a dinâmica entre os dois. Essa história não termina aqui, o homem declarou, seu tom carregado de ameaças. Clara não entendia. O que ele queria? O que estava acontecendo naquela festa de celebração que agora se tornara uma cena de terror? Você tem algo que me pertence, o homem disse, endereçando a Clara, e eu vim cobrar. A tensão na sala tornou-se quase insuportável, e Clara sentiu seu coração disparar. Quem era aquele homem? Por que ele se dirigia a ela dessa forma? Com a revelação que acabara de ouvir, tudo parecia interligado.
um quebra-cabeça monstruoso que nunca imaginou estar montando. Clara olhou para Lucas em busca de uma resposta, mas ele estava tão perdido quanto ela. A festa virou um palco de revelações, e assim, enquanto o desespero tomava conta, o verdadeiro enigma se desenrolava à frente dela, e Clara se perguntava, aterrorizada, quem realmente era ela em meio a tudo isso. Clara não conseguia tirar os olhos do homem que surgira das sombras. O sentimento de pavor tomou conta dela. Era Eduardo, seu ex-marido. Ele não deveria estar ali. Clara mal respirava, enquanto a visão de Eduardo se tornava mais nítida. O jeito que ele sorria, como se tudo estivesse sob controle, a fez tremer. Como ele teve a audácia de aparecer agora? Clara, minha querida, Eduardo começou, mas suas palavras ficaram perdidas em meio aos murmúrios da multidão. O calor da festa se transformou em um congelamento. Todos olhavam, alguns com rostos perplexos, outros com curiosidade, e a tensão era palpável. O que ele queria? Você não deveria estar aqui. Clara gritou, sua voz atravessando a sala, ecoando por cima da música que agora parecia distante. Desesperação e raiva se misturavam em um só. Ela se virou para Lucas, que a observava com um rosto pálido, como se uma peça do quebra-cabeça tivesse se perdido. Eu não sabia que ele vinha. Sua voz estava carregada de nervosismo. Lucas não respondeu. Ele parecia paralisado, seu olhar confuso, alternando entre Clara e Eduardo. Precisamos conversar, amor, Eduardo insistiu, ignorando o estado agitado de todos. Há coisas que você não sabe, verdades que você precisa entender. Clara se sentiu enjoada. Ele sempre tinha um jeito de se exibir, de usar as palavras para manipulá-la. Lucas finalmente tomou coragem para se aproximar. Você não pode falar com ela assim, Eduardo. O que você quer? Sua voz era firme, mas Clara viu sua mão tremer um pouco. O que estava acontecendo entre eles? Lucas, isso não tem nada a ver com você. Eduardo respondeu, a frieza em seu tom fazendo Clara arrepiar. É uma questão familiar. A palavra familiar cortou o ar como uma faca. A revelação parecia estar à beira de explodir. Todos estavam em expectativa. O que você quer dizer com isso? Clara exigiu, sua voz cheia de desafio. Ela precisava saber. Clara. A verdade é que eles têm algo em comum, que é maior do que você imagina. Eduardo disse, os olhos fixos nos dela com uma intensidade desconcertante. Lucas e eu, Clara. Nós somos irmãos. O choque foi como um soco no estômago. Clara ficou sem palavras. Um vento gélido parecia passar pelo salão, e os rostos ao redor se enrijeceram na incredulidade. Ela olhou rapidamente para Lucas, que estava em estado de choque. As palavras de Eduardo dançavam no ar, desafiando a lógica. Irmãos, como isso era possível? Isso não pode ser verdade, Clara balbuciou, sentindo sua cabeça girar. Ela procurou a expressão de Lucas, mas encontrou apenas confusão e desespero. Como poderia não saber? Como Eduardo tinha se infiltrado nesse espaço e levado aquela realidade inaceitável junto com ele? Eu juro, isso é maior do que nós dois. Eu fortaleci você, porque somos família. Acredite, Eduardo implorou, a pressão em seu tom de voz sugando a confiança de Clara. Aquela ideia de uma família desmoronada, sombras de um passado que não queria enfrentar. Nesse momento, a mulher de paletó escuro, que havia tentado interromper a confusão antes, apresentou algo na mão. Eu tenho provas. Tudo o que você precisa saber, Clara. Ela exclamou, fazendo com que todos se voltassem para ela. Clara sentia que a terra sob seus pés desaparecia. Era um turbilhão de sensações, traumas, raivas e revelações. E a frase ecoada, você não tem ideia do que realmente está acontecendo, permanecia na sua mente. Clara estava à beira do colapso, com partes de sua vida se desvanecendo. Antes que pudesse processar mais, uma explosão de luz iluminou o salão, seguida de um grito ensurdecedor.
A porta se abriu violentamente e um homem entrou, vestindo um terno escuro, com um olhar ameaçador. Ele olhou para Eduardo e sorriu de maneira fria. Finalmente, você se mostrou, irmão. O impacto das palavras foi como um golpe físico. O olhar de Clara se arregalou, enquanto os murmúrios se intensificaram. O homem gesticulou, e como se estivesse esperando suas palavras. Uma série de seguranças irrompeu no local, contidos, mas prontos para agir. Você não deveria ter voltado, Eduardo gritou, como se o peso de um fantasma pairasse sobre eles. Clara se sentiu presa entre o desespero e a confusão, observando a dinâmica entre os dois. Essa história não termina aqui. O homem declarou, seu tom carregado de ameaças. Clara não entendia. O que ele queria? O que estava acontecendo naquela festa de celebração que agora se tornara uma cena de terror? Você tem algo que me pertence, o homem disse, endereçando a Clara. E eu vim cobrar. O barulho da multidão estava ensurdecedor. Cada murmúrio, cada olhar voltado para Clara. Ela estava no centro de algo muito maior do que poderia imaginar. Quem é você? Clara conseguiu perguntar, a voz trêmula, a mente fervilhando de perguntas. Sou Rafael, e tudo que você tem é uma fachada. A verdade está prestes a ser revelada. Ele tomou um passo à frente, e o mundo de Clara, já tão confuso, parecia desmoronar por completo. Apenas escute Eduardo, Clara, por favor. Lucas interveio, puxando-a levemente para trás. Mas Clara estava paralisada. Você não sabe a verdade, Lucas. Você é uma peça nesse jogo. Rafael gritou, sua voz reverberando. No salão, o ar estava carregado de tensão, como se um relâmpago estivesse prestes a cair. Só há uma maneira de resolvermos isso. Eduardo começou, seus olhos afiando em Clara e Rafael. Se a verdade sair agora, todos ficarão envolvidos. Não podemos deixar isso acontecer. Não podemos deixar que ela saiba. Ela não é parte disso. Rafael gritou de volta. Parte do quê? Clara perguntou, o coração acelerando, a realidade ameaçando despedaçar-se. O silêncio pesado tomou conta, como um abismo a engolir todos ao redor. E neste momento de intenso confronto, um grito ecoou do fundo da sala. Clara virou-se e seu coração parou. Era a sua amiga, caída no chão, em meio a todos, os olhos arregalados de terror. Alguém estava parado atrás dela, um braço levantado, uma arma brilhando sob a luz da festa. Uma rajada de adrenalina correu por Clara, e tudo ao seu redor ficou em câmera lenta. O que estava prestes a acontecer seria uma reviravolta de consequências inimagináveis. Clara precisava agir. Mas que caminho escolher? Clara não conseguia tirar os olhos do homem que surgira das sombras. O sentimento de pavor tomou conta dela. Era Eduardo, seu ex-marido. Ele não deveria estar ali. Clara mal respirava, enquanto a visão de Eduardo se tornava mais nítida. O jeito que ele sorria, como se tudo estivesse sob controle, a fez tremer. Como ele teve a audácia de aparecer agora? Clara, minha querida. Eduardo começou, mas suas palavras ficaram perdidas em meio aos murmúrios da multidão. O calor da festa se transformou em um congelamento. Todos olhavam, alguns com rostos perplexos, outros com curiosidade, e a tensão era palpável. O que ele queria? Você não deveria estar aqui, Clara gritou, sua voz atravessando a sala, ecoando por cima da música que agora parecia distante. Desesperação e raiva se misturavam em um só. Ela se virou para Lucas, que a observava com o rosto pálido, como se uma peça do quebra-cabeça tivesse se perdido. Eu não sabia que ele vinha. Sua voz estava carregada de nervosismo. Lucas não respondeu. Ele parecia paralisado, seu olhar confuso alternando entre Clara e Eduardo. Precisamos conversar, amor. Eduardo insistiu, ignorando o estado agitado de todos. Há coisas que você não sabe, verdades que você precisa entender. Clara se sentiu enjoada. Ele sempre tinha um jeito de se exibir, de usar as palavras para manipulá-la. Lucas finalmente tomou coragem para se aproximar.
Você não pode falar com ela assim, Eduardo. O que você quer? Sua voz era firme, mas Clara viu sua mão tremer um pouco. O que estava acontecendo entre eles? Lucas, isso não tem nada a ver com você. Eduardo respondeu, a frieza em seu tom fazendo Clara arrepiar. É uma questão familiar. A palavra familiar cortou o ar como uma faca. A revelação parecia estar à beira de explodir. Todos estavam em expectativa. O que você quer dizer com isso? Clara exigiu, sua voz cheia de desafio. Ela precisava saber. Clara, a verdade é que eles têm algo em comum, que é maior do que você imagina. Eduardo disse, os olhos fixos nos dela com uma intensidade desconcertante. Lucas e eu, Clara, nós somos irmãos. O choque foi como um soco no estômago. Clara ficou sem palavras. Um vento gélido parecia passar pelo salão, e os rostos ao redor se enrijeceram na incredulidade. Ela olhou rapidamente para Lucas, que estava em estado de choque. As palavras de Eduardo dançavam no ar, desafiando a lógica. Irmãos? Como isso era possível? Isso não pode ser verdade, Clara balbuciou, sentindo sua cabeça girar. Ela procurou a expressão de Lucas, mas encontrou apenas confusão e desespero. Como poderia não saber? Como Eduardo tinha se infiltrado nesse espaço e levado aquela realidade inaceitável junto com ele? Eu juro, isso é maior do que nós dois. Eu fortaleci você porque somos família, acredite. Eduardo implorou, a pressão em seu tom de voz sugando a confiança de Clara. Aquela ideia de uma família desmoronada, sombras de um passado que não queria enfrentar. Nesse momento, a mulher de paletó escuro, que havia tentado interromper a confusão antes, apresentou algo na mão. Eu tenho provas. Tudo o que você precisa saber, Clara. Ela exclamou, fazendo com que todos se voltassem para ela. Clara sentia que a terra, sob seus pés, desaparecia. Era um turbilhão de sensações, traumas, raivas e revelações. E a frase ecoada. Você não tem ideia do que realmente está acontecendo. Permanecia na sua mente. Clara estava à beira do colapso, com partes de sua vida se desvanecendo. Antes que pudesse processar mais, uma explosão de luz iluminou o salão, seguida de um grito ensurdecedor. A porta se abriu violentamente e um homem entrou, vestindo um terno escuro, com um olhar ameaçador. Ele olhou para Eduardo e sorriu de maneira fria. Finalmente, você se mostrou, irmão. O impacto das palavras foi como um golpe físico. O olhar de Clara se arregalou, enquanto os murmúrios se intensificaram. O homem gesticulou e, como se estivesse esperando suas palavras, uma série de seguranças irrompeu no local, contidos, mas prontos para agir. Você não deveria ter voltado. Eduardo gritou, como se o peso de um fantasma pairasse sobre eles. Clara se sentiu presa entre o desespero e a confusão, observando a dinâmica entre os dois. Essa história não termina aqui, o homem declarou, seu tom carregado de ameaças. Clara não entendia. O que ele queria? O que estava acontecendo naquela festa de celebração que agora se tornara uma cena de terror? Você tem algo que me pertence, o homem disse, endereçando a Clara. E eu vim cobrar. O barulho da multidão estava ensurdecedor. Cada murmúrio, cada olhar voltado para Clara. Ela estava no centro de algo muito maior do que poderia imaginar. Quem é você? Clara conseguiu perguntar, a voz trêmula, a mente fervilhando de perguntas. Sou Rafael, e tudo que você tem é uma fachada. A verdade está prestes a ser revelada. Ele tomou um passo à frente e o mundo de Clara, já tão confuso, parecia desmoronar por completo. Apenas escute, Eduardo. Clara, por favor. Lucas interveio, puxando-a levemente para trás. Mas Clara estava paralisada. Você não sabe a verdade, Lucas. Você é uma peça nesse jogo. Rafael gritou, sua voz reverberando no salão. O ar estava carregado de tensão, como se um relâmpago estivesse prestes a cair.
Só há uma maneira de resolvermos isso. Eduardo começou, seus olhos afiando em Clara e Rafael. Se a verdade sair agora, todos ficarão envolvidos. Não podemos deixar isso acontecer. Não podemos deixar que ela saiba. Ela não é parte disso. Rafael gritou de volta. Parte do quê? Clara perguntou, o coração acelerando, a realidade ameaçando despedaçar-se. O silêncio pesado tomou conta, como um abismo a engolir todos ao redor. E neste momento de intenso confronto, um grito ecoou do fundo da sala. Clara virou-se, e seu coração parou. Era a sua amiga, caída no chão, em meio a todos. Os olhos arregalados de terror. Alguém estava parado atrás dela, um braço levantado, uma arma brilhando sob a luz da festa. Uma rajada de adrenalina correu por Clara, e tudo ao seu redor ficou em câmera lenta. O homem com a arma, um desconhecido, parecia tão fora de lugar, mas seu olhar era determinado e ameaçador. Clara sentiu o medo entrar de vez em seu corpo. Não, ela gritou. Clara, afaste-se. Lucas gritou, mas o Soa estava longe, como se estivesse sob a água. E então, alguém puxou o gatilho. O som do tiro explodiu, não menos que um trovão. E todos gritaram. O pânico tomou conta, e Clara se viu projetada para a frente. O que aconteceu? Um empurrão? Ela caiu, e a visão embaçada que tinha da festa se distorceu. Então, ao olhar para baixo, viu algo que fez seu coração gelar. Era uma mancha de sangue no vestido dela. Não era só isso. Clara olhou mais de perto e viu que a mancha vinha de sua amiga, que estava ao seu lado, caída e sem vida. O grito dela ecoou de novo, profundo e agonizante. Aurora, sua confidente, não poderia estar morta. A sala ficou em silêncio e o olhar de Clara se fixou em Eduardo. O que você fez? Ela não conseguia entender. Eduardo tinha uma expressão de horror. Clara lutou para respirar. Eu? Não. Sabia? Nada disso. Eduardo gaguejou, mas sua voz soava distante. O olhar dele se voltava em direção a Rafael, buscando respostas entre os caóticos rostos que o cercavam. Quando Clara olhou novamente para Rafael, ele estava bem em sua frente, e a raiva deles parecia ter convergido. Você não entende. Você é parte de tudo isso. É a chave do nosso passado. Não. Clara se recusa a acreditar. A verdade se distorcia em seu cérebro enquanto seus pensamentos deslizam pelas fissuras de suas memórias. A festa que deveria celebrar sua nova vida agora se tornara um campo de batalha, e os laços que pensava ter eram agora fracos demais para suportar o peso da dor. Você tem que me ajudar, Clara. Lucas implorou, mas tudo tinha mudado. E assim, enquanto Clara vislumbrava a cena de arma e sangue, a estranheza se alastrava. Os segredos pareciam gritar à sua volta, e a linha entre os que amava e os que agora odiava se tornava cada vez mais tênue. Agora, mais do que nunca, ela precisava descobrir a verdade antes que o próximo tiro caísse. Clara não conseguia tirar os olhos do homem que surgira das sombras. O sentimento de pavor tomou conta dela. Era Eduardo, seu ex-marido. Ele não deveria estar ali. Clara mal respirava enquanto a visão de Eduardo se tornava mais nítida. O jeito que ele sorria, como se tudo estivesse sob controle, a fez tremer. Como ele teve a audácia de aparecer agora? Clara, minha querida. Eduardo começou, mas suas palavras ficaram perdidas em meio aos murmúrios da multidão. O calor da festa se transformou em um congelamento. Todos olhavam, alguns com rostos perplexos, outros com curiosidade, e a tensão era palpável. O que ele queria? Você não deveria estar aqui, Clara gritou, sua voz atravessando a sala, ecoando por cima da música que, agora, parecia distante. Desesperação e raiva se misturavam em um só. Ela se virou para Lucas, que a observava com o rosto pálido, como se uma peça do quebra-cabeça tivesse se perdido. Eu não sabia que ele vinha. Sua voz estava carregada de nervosismo. Lucas não respondeu. Ele parecia paralisado,
seu olhar confuso alternando entre Clara e Eduardo. Precisamos conversar, amor. Eduardo insistiu, ignorando o estado agitado de todos. Há coisas que você não sabe. Verdades que você precisa entender. Clara se sentiu enjoada. Ele sempre tinha um jeito de se exibir, de usar as palavras para manipulá-la. Lucas finalmente tomou coragem para se aproximar. Você não pode falar com ela assim, Eduardo. O que você quer? Sua voz era firme, mas Clara viu sua mão tremer um pouco. O que estava acontecendo entre eles? Lucas, isso não tem nada a ver com você, Eduardo respondeu, a frieza em seu tom fazendo Clara arrepiar. É uma questão familiar. A palavra familiar cortou o ar como uma faca. A revelação parecia estar à beira de explodir. Todos estavam em expectativa. O que você quer dizer com isso? Clara exigiu, sua voz cheia de desafio. Ela precisava saber. Clara, a verdade é que eles têm algo em comum, que é maior do que você imagina, Eduardo disse, os olhos fixos nos dela com uma intensidade desconcertante. Lucas e eu, Clara, nós somos irmãos. O choque foi como um soco no estômago. Clara ficou sem palavras. Um vento gélido parecia passar pelo salão, e os rostos ao redor se enrijeceram na incredulidade. Ela olhou rapidamente para Lucas, que estava em estado de choque. As palavras de Eduardo dançavam no ar, desafiando a lógica. Irmãos, como isso era possível? Isso não pode ser verdade. Clara balbuciou, sentindo sua cabeça girar. Ela procurou a expressão de Lucas, mas encontrou apenas confusão e desespero. Como poderia não saber? Como Eduardo tinha se infiltrado nesse espaço e levado aquela realidade inaceitável junto com ele? Eu juro, isso é maior do que nós dois. Eu fortaleci você, porque somos família, acredite. Eduardo implorou, a pressão em seu tom de voz sugando a confiança de Clara. Aquela ideia de uma família desmoronada, sombras de um passado que não queria enfrentar. Nesse momento, a mulher de paletó escuro, que havia tentado interromper a confusão antes, apresentou algo na mão. Eu tenho provas, tudo o que você precisa saber, Clara. Ela exclamou, fazendo com que todos se voltassem para ela. Clara sentia que a terra sob seus pés desaparecia. Era um turbilhão de sensações, traumas, raivas e revelações. E a frase ecoada, você não tem ideia do que realmente está acontecendo, permanecia na sua mente. Clara estava à beira do colapso com partes de sua vida assim. Antes que pudesse processar mais, uma explosão de luz iluminou o salão, seguida de um grito ensurdecedor. A porta se abriu violentamente e um homem entrou, vestindo um terno escuro, com um olhar ameaçador. Ele olhou para Eduardo e sorriu de maneira fria. Finalmente, você se mostrou, irmão. O impacto das palavras foi como um golpe físico. O olhar de Clara se arregalou, enquanto os murmúrios se intensificaram. O homem gesticulou e, como se estivesse esperando suas palavras, uma série de seguranças irrompeu no local, contidos, mas prontos para agir. Você não deveria ter voltado. Eduardo gritou, como se o peso de um fantasma pairasse sobre eles. Clara se sentiu presa entre o desespero e a confusão, observando a dinâmica entre os dois. Essa história não termina aqui, o homem declarou, seu tom carregado de ameaças. Clara não entendia o que ele queria, o que estava acontecendo naquela festa de celebração, que agora se tornara uma cena de terror. Você tem algo que me pertence, o homem disse, endereçando a Clara. E eu vim cobrar. O barulho da multidão estava ensurdecedor. Cada murmúrio, cada olhar voltado para Clara. Ela estava no centro de algo muito maior do que poderia imaginar. Quem é você? Clara conseguiu perguntar, a voz trêmula, a mente fervilhando de perguntas. Sou Rafael, e tudo o que você tem é uma fachada. A verdade está prestes a ser revelada. Ele tomou um passo à frente, e o mundo de Clara, já tão confuso, parecia desmoronar por completo. Apenas escute Eduardo, Clara, por favor. Lucas interveio, puxando-a levemente para trás. Mas Clara estava paralisada. Você não sabe a verdade, Lucas. Você é uma peça nesse jogo. Rafael gritou, sua voz reverberando no salão. O ar estava carregado de tensão, como se um relâmpago estivesse prestes a cair. Só há uma maneira de resolvermos isso.
Eduardo começou, seus olhos afiando em Clara e Rafael. Se a verdade sair agora, todos ficarão envolvidos. Não podemos deixar isso acontecer. Não podemos deixar que ela saiba. Ela não é parte disso. Rafael gritou de volta. Parte do quê? Clara perguntou, o coração acelerando, a realidade ameaçando despedaçar-se. O silêncio pesado tomou conta, como um abismo a engolir todos ao redor. E neste momento de intenso confronto, um grito ecoou do fundo da sala. Clara virou-se e seu coração parou. Era sua amiga, caída no chão, em meio a todos, os olhos arregalados de terror. Alguém estava parado atrás dela, um braço levantado, uma arma brilhando sob a luz da festa. Uma rajada de adrenalina correu por Clara, e tudo ao seu redor ficou em câmera lenta. O homem com a arma, um desconhecido, parecia tão fora de lugar, mas seu olhar era determinado e ameaçador. Clara sentiu o medo entrar de vez em seu corpo. Não! Ela gritou. Clara, afaste-se! Lucas gritou, mas o som estava longe, como se estivesse sob a água. E então, alguém puxou o gatilho. O som do tiro explodiu, não menos que um trovão, e todos gritaram. O pânico tomou conta, e Clara se viu projetada para a frente. O que aconteceu? Um empurrão? Ela caiu, e a visão embaçada que tinha da festa se distorceu. Então, ao olhar para baixo, viu algo que fez seu coração gelar. Era uma mancha de sangue no vestido dela. Não era só isso. Clara olhou mais de perto e viu que a mancha vinha de sua amiga, que estava ao seu lado, caída e sem vida. O grito dela ecoou de novo, profundo e agonizante. Aurora, sua confidente, não poderia estar morta. A sala ficou em silêncio, e o olhar de Clara se fixou em Eduardo. O que você fez? Ela não conseguia entender. Eduardo tinha uma expressão de horror. Clara lutou para respirar. Eu não sabia nada disso. Eduardo gaguejou, mas sua voz soava distante. O olhar dele se voltava em direção a Rafael, buscando respostas entre os caóticos rostos que o cercavam. Quando Clara olhou novamente para Rafael, ele estava bem em sua frente, e a raiva deles parecia ter convergido. Você não entende. Você é parte de tudo isso. É a chave do nosso passado. Não, Clara se recusa a acreditar. A verdade se distorcia em seu cérebro, enquanto seus pensamentos deslizam pelas fissuras de suas memórias. A festa que deveria celebrar sua nova vida agora se tornara um campo de batalha, e os laços que pensava ter eram agora fracos demais para suportar o peso da dor. Você tem que me ajudar, Clara, Lucas implorou. Mas tudo tinha mudado. Clara, fuja! Uma voz familiar cortou-a. Confusão. Era a voz de sua mãe, alguém que ela não via há anos e que não deveria estar ali. A mulher, envelhecida e petrificada, estava na entrada da sala, com um olhar de desespero. Clara, não fique perto deles. Você não sabe quem realmente são. O choque foi tão grande que Clara ficou paralisada. Suas pernas pareciam coladas ao chão, e a mente girava. O que estava acontecendo? Sua mãe estava viva? O que ela queria dizer? Os laços de sangue que antes pareciam claros, agora se tornavam um emaranhado e intrincado de mentiras. Aliás, Clara, sua mãe continuou. Eduardo e Rafael não são os únicos que têm segredos. Você não sabe a verdade sobre você mesma. Uma onda de incerteza a atingiu como um tranco. O que a mãe queria dizer com isso? E se as palavras dela eram verdade? O medo e o pavor a envolviam. O salão estava lotado de pessoas, mas Clara sentia que era a única lutando contra um inimigo invisível. E em meio ao caos e aos segredos revelados, a realidade dela desmoronava. O que será que estava prestes a acontecer? Cada respiração tornava-se um fardo, enquanto ela recebia a verdade bombástica de que nem mesmo conhecia a si mesma. E a última coisa que Clara viu, antes de tudo desabar, foi o olhar de Rafael, que agora, mais do que nunca, parecia ser um reflexo de seu próprio destino. Clara ficou paralisada. As palavras da mãe reverberaram em sua mente, um eco de um passado que ela não entendia. O olhar dela
se fixou em Eduardo e Rafael, o medo e a confusão se entrelaçando em um nó apertado no peito. Como você pode estar aqui? O que está acontecendo? Sua voz saiu em um sussurro trêmulo, lutando para se manter forte. Clara, você precisa sair desse lugar agora. A mãe dela gritou, a urgência em sua voz agitando a multidão que observava. Clara ficou com medo do que poderia acontecer a seguir. Eduardo parecia prestes a protestar, mas o olhar penetrante de Rafael o calou. Ele sinalizou para os seguranças que se moviam suavemente, prontos para intervir. A sala estava elétrica. Todo mundo parou para escutar. Um murmúrio percorreu a multidão como se um vento gélido tivesse varrido o salão. Clara olhou para Lucas, mas ele estava tão confuso quanto ela. O que está acontecendo, Clara? Ele perguntou, e a dor em seus olhos fez seu coração acelerar ainda mais. Não sei. Acho que toda a minha vida baseada em mentiras pode estar começando a despedaçar. Clara gritou, a voz cheia de desespero. Ela precisava de respostas, precisava entender. Mas antes que pudesse processar mais, Rafael avançou. Você não entende, Clara. Não é só sobre você. A verdade é muito mais sombria, ele disse. E a intensidade do olhar dele a paralisou. Mas o que ele poderia saber que ela não sabia? As palavras de Eduardo estavam prestes a sair de sua boca, quando de repente houve um clarão de luz e um estrondo. A porta do salão foi aberta com um empurrão violento, e uma figura alta e ameaçadora entrou. Era um homem com um olhar gélido e determinado. A presença dele imediatamente gelou o ar. Clara se lembrou dele. Era Victor, um antigo associado de Eduardo. Surpresa! Ele exclamou, com um sorriso sardônico. Cheguei na hora certa, não? Você não sabe o quanto eu esperei por este momento. O silêncio assolou o salão e a tensão tornou-se palpável. Victor, o que você está fazendo aqui? Eduardo gritou, seus olhos ardendo de raiva e surpresa. Estou aqui para recuperar o que é meu, Victor disse, e a maneira como. Olhava para Clara, fez seu estômago revirar. O que você quer dizer? Clara perguntou, mas sua voz tremia, cheia de expectativa e medo. Você sabe a verdade sobre a herança que sua mãe escondia, não sabe? Você nasceu em uma família muito diferente do que acredita. Victor foi direto, e essas palavras caíram como uma bomba. Os olhos de Clara se arregalaram. Ela não conseguia acreditar no que estava ouvindo. O que você está dizendo? Ela sentia o mundo girar ao seu redor. Cada frame se distorcendo em algo impensável. A verdadeira identidade da sua mãe, Clara, é algo que todos queriam manter em segredo. E você? Você é a herdeira de uma fortuna que poderia mudar tudo. Victor declarou, a voz alta o suficiente para cortar a tensão no ar. Clara ficou em estado de choque. Você não pode estar falando sério. Isso não pode ser verdade. Sua mente virou um turbilhão. Cada peça do quebra-cabeça se movendo de forma errada. Eduardo e Rafael trocavam olhares nervosos. A mãe de Clara parecia prestes a desmoronar. Clara, não escute isso. Ele está mentindo. Mas Clara estava confusa demais para perceber as reações ao seu redor. Victor continuou. Ah, mas eu só estou aqui para ajudar você a descobrir a verdade. Sua vida inteira foi uma mentira. E não é só isso. Sua mãe também tem seus próprios segredos a esconder. Segredos? Clara rugiu, a dor subindo pela garganta. O que mais ela não sabia? Sim, algo que pode arrasar a sua vida de vez. E talvez seja a hora de você saber o que está envolvido com pessoas como Eduardo e Rafael, e o que realmente aconteceu no passado deles. Victor concluiu, um sorriso astuto surgindo em seu rosto. Aquelas palavras pairaram no ar, um eco de tormento. Clara olhou profundamente para sua mãe, que agora parecia uma sombra do que foi. O que estavam escondendo? O mundo estava desmoronando ao seu redor, e a verdade estava prestes a ser revelada. Mas a que custo? O medo tomou conta de Clara. Cada olhar parecia fixar-se nela,
aguardando a próxima ação. E o que quer que fosse, ela sabia que a vida que construiu estava prestes a mudar para sempre. As revelações não eram apenas sobre identidade, mas sobre tudo o que ela conhecia, todas as suas relações, o que realmente a aguardava na próxima esquina da verdade. Uma nova vida ou um abismo mais profundo. Clara estava paralisada, as palavras de Victor ecoando em sua mente como um trovão. Você é herdeira de uma fortuna. A revelação a atingiu como um golpe, mas não havia tempo para processar. O ambiente ao redor dela parecia girar, e o olhar de Lucas se distorcia em confusão. Clara, não escute ele. A mãe de Clara gritou, mas o tumulto na sala já era grande demais. Victor avançou, o sorriso sarcástico em seu rosto, enquanto todos observavam em silêncio. Se você saber tudo, Clara, talvez entenda a situação de verdade. Ele insistiu. Seu pai, sua mãe, eles esconderam muito sobre sua verdadeira origem. E eu sou aqui para que você saiba a verdade sobre quem você realmente é. O ar estava pesado, e Clara podia sentir a pressão crescendo em seu peito. Eduardo e Rafael trocavam olhares nervosos enquanto a tensão aumentava. Clara queria crer que tudo era um jogo, uma farsa mal montada. Mas cada palavra de Victor a aproximava de uma realidade que ela nunca imaginou. Você não precisa se submeter a isso, Clara. Eduardo disse, um tom de desespero na voz. Eles só querem te manipular. Você já é forte o bastante para decidir por si mesma. Forte? Clara riu com ironia, mas as lágrimas estavam prestes a escorregar. Conheço a mim mesma? Como posso saber quem sou se tudo o que conheço é uma mentira? Lucas se aproximou, pegando delicadamente sua mão. Por favor, Clara, seja cautelosa. Não deixe que eles te façam dúvida de si mesma. Você é mais do que eles dizem. Aquilo a tocou. As palavras dele eram como um farol, mas a realidade das revelações de Victor e as sombras do passado ainda estavam ali, pesadas. Abrindo os braços, ela se virou para a multidão, o olhar feroz queimada com determinação. Eu quero saber a verdade. Se existe algo que eu mereço saber, que seja agora. Victor ajustou o terno, o semblante satisfeito. Muito bem, minha querida. O que você precisa saber é que sua vida foi moldada por uma teia de mentiras, uma luta pelo poder que começou antes mesmo de você nascer. Sua mãe e eu, nós, éramos amantes. O choque foi como um balde de água fria em Clara. Sua mãe, que parecia tão distante, envolvida em segredos. Você é louco, Clara gritou. Você não pode estar falando sério. Ah, mas estou. Você é parte de um jogo muito maior. E Eduardo, ele escondia a verdade, enquanto fazia você acreditar que tudo tinha um propósito. Mas não tinha. Ele e Rafael também estão envolvidos, completou Victor, o tom macabro na voz sussurrando dúvidas que Clara sempre ignorou. Eduardo perdeu a calma. Basta, você não pode fazer isso com ela. A tensão estava prestes a explodir. Mas antes que alguma coisa acontecesse, um outro grito surgiu da multidão. Clara girou rapidamente e viu Aurora, sua amiga, ainda caída. A adrenalina tomou conta. Aurora, ela chorou, correndo até ela, o coração disparado, a esperança de que ela estivesse bem. No momento em que Clara chegou perto, ela percebeu que não havia nada que pudesse fazer. Aurora estava pálida, os lábios trêmulos. Clara olhou de volta para os outros, o queixo tremendo. O que aconteceu com ela? O desespero transbordava em sua voz. A sala estava em caos. Lucas segurava Clara, enquanto Eduardo tinha os olhos fixos em algo no fundo da sala. Ele parecia um soldado em meio à batalha, sem saber o que fazer. Mas uma coisa era certa. A transformação tinha começado, e Clara já não poderia voltar atrás. Você pagará por isso. Eduardo gritou, as palavras como um verdadeiro lamento. Mas a verdade era que a batalha estava apenas começando. Clara, percebendo a urgência em seus olhos, se virou novamente para a mãe. Eu preciso da verdade. Me diga agora. Nesse último momento,
A mãe de Clara olhou para ela, com uma expressão que misturava dor e amor. Clara, eu amo você e nunca quis te proteger desse jeito. A verdade que você busca pode ser a única saída para todos nós. E assim, enquanto o destino estava prestes a mudar, Clara sabia que algo estava em risco. As sombras do passado estão agora em conflito com a luz do futuro. Mas que futuro! A verdade estava a um passo de ser revelada, e Clara finalmente teria que escolher: seguir o caminho da justiça ou navegar pelas trevas da vingança. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a trazer mais histórias incríveis como esta. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Só assim poderemos continuar desbravando essas tramas emocionantes juntos.